É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Olá, boa noite. Estamos ao vivo pela LJTV, pela HTV, programa Pense Bem. Programa muito especial com a minha querida amiga hoje, Patrícia Barbosa, colega de rádio de longa data já, e hoje ela aqueceu esse convite para vir participar comigo, e para mim uma grande alegria, uma satisfação recebê-la, esta querida amiga. Vou cumprimentá-la então. Minha querida Patrícia, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Lauvir, tá me ouvindo? Tudo bem? Perfeito, perfeito. Que bom, prazer é todo meu de estar aqui com vocês. E hoje, com certeza, vai ser um programa muito interessante, muito gostoso, porque eu pelo menos vou falar de uma coisa que eu aprendi a gostar, que o tempo me mostrou e aprendi a gostar, que foi o rádio, fazer rádio. Depois de um longo tempo de televisão, você sabe que eu vou fazer 20 anos agora, né? Dia 1º. Dia 1º agora eu faço 20 anos de Nova Era TV, o navegador. 20 que bacana. Anos. A comunicação em si, né, Lauvir, ela é apaixonante, seja através do rádio, da televisão, ou até mesmo do jornal. A comunicação, ela é encantadora. E é gostoso, como dizem os antigos, né? Não sei se é da tua época, eu acho que na época do teu pai, né, que depois tu vai falar, fala assim, diz que a rádio é uma cachaça, é verdade isso? É verdade. Isso, desde muito pequena, eu ouço isso e bebo dessa fonte, e realmente isso procede. E é muito gostoso, né, porque você acaba se envolvendo de tal forma no projeto em si, com as pessoas, com os temas, na área da música também. Quer dizer, então, o rádio ele é muito eclético, né? Então nos oportuniza tantas coisas incríveis, né? Nós vamos conhecer um pouco da Patrícia Barbosa. Patrícia Barbosa, você tem um fã-clube fantástico, né? As pessoas gostam demais da Patrícia, curtem muito a Patrícia. Nos conte, então, da tua experiência. É lógico, para você contar a tua experiência, você vai ter que falar de alguém muito especial na tua vida. Quem foi esse ser tão especial na tua vida? E nos fale dele primeiro. Então, para eu começar a falar um pouco da minha experiência em rádio, eu vou ter, como mesmo você falou, ir lá atrás, né? Mais ou menos com 4 ou 5 anos, eu cresci e me criei dentro de rádio em virtude do meu pai ser locutor, ter sido locutor, ter trabalhado nas principais rádios, não só de Lages, mas de Santa Catarina. Então, desde muito criança, eu acompanhava ele. Meu pai é o LP Barbosa, né? Ele nos deixou em 2009, mas deixou um legado maravilhoso dentro do meio da comunicação. Meu pai fez rádio, também fez televisão, então eu lembro de sempre estar acompanhando ele. Ele começou na antiga Rádio Princesa, era atrás do Carajá. Eu tenho lembranças incríveis daquele local e sempre estava com ele, né? E a minha juventude toda acompanhando, tendo dentro da minha casa os melhores locutores, os grandes locutores, né, de Santa Catarina, do estado, até de Lages. Eu tive grandes professores, comecei com um grande professor no rádio, que foi o Becker. Então, a história é incrível, porque eu sempre estive cercada de pessoas muito competentes. E o maior de todos, para mim, é o meu pai, que eu sempre digo que ele
nunca foi só um pai, ele foi o melhor amigo, meu cúmplice, meu ídolo, para depois ele vir a ser o meu pai. E no meio do rádio eu aprendi muito com ele, principalmente na questão musical, né? Meu pai, além de locutor comercial, ele era um exímio programador de rádio. E essa é uma das funções que hoje eu exerço dentro da FM 101. É uma história, né, Patrícia? É uma história rica, né, da história do teu pai. Tu sabe que eu lembro da Rádio Princesa, lá atrás do Carajá? Lembro perfeitamente. Tu sabe quem? Tu vê se tu lembra quem coordenava a rádio lá, quem que comandava a rádio naquela época? Eu lembro, vê se tu lembra. Eu não lembro. Eu lembro de algumas pessoas que trabalharam com o pai. Então, eu lembro do saudoso Betinho Tais, eu lembro do Carlinhos Tais, eu lembro de alguns nomes, assim, mas nomes mais antigos, assim, que da minha infância eu não tenho recordação. Aí lembro de quando meu pai trabalhou na Rádio Clube do Zanella, do Evaldir Nascimento, do Servilho, enfim, tantos, do Maneca, tantos outros nomes que estiveram nesse meio, e eu também tive a oportunidade de trabalhar com eles, porque quando eu comecei em rádio em 96... Não, mas só para lembrar, você não lembrou, mas doutora eu não lembro. Doutora Cir. Não lembro. Doutora Cir, coordenava naquela época, eu me recordo bem, eu lembro do Betinho. Você sabe que tem uma passagem interessante com o Betinho naquela época. Você vê, eu nunca imaginei que dali a um tempo eu ia fazer rádio, né? E não sei como foi que aconteceu. Numa época de eleições, eu acho que o doutor Assir até, o senhor me pediu se eu não ia colaborar lá no ginásio da computação dos votos, lá, trabalhar na rádio, né? Coletar os votos das mesas e tal. E naquela época o Betinho Tais fazia a locução. E foi uma experiência muito interessante. A primeira vez que eu trabalhei para algum meio de comunicação foi nessa época. E nunca ia sonhar, nem sonhava que eu um dia faria rádio, né? E como as coisas acontecem, né? Então, depois da Rádio Princesa, teu pai, ele foi lá que ele iniciou, então, né? Ele iniciou na Rádio Princesa. Quanto tempo ele ficou lá? Eu não sei te precisar, porque além do rádio, meu pai também era músico. Né? Então, meu pai era baterista. Então, a paixão por música, pelo meio da comunicação, é desde sempre, está na veia. Então, meu pai tinha essas duas atividades. Né? Ele era músico e era locutor de rádio. Ele ficou um tempo na Rádio Princesa, aí teve uma incursão pela Rádio Difusora, foi para a Rádio Cacimba, onde ele ficou bastante tempo, onde ele era programador e era voz padrão. Ele também foi um dos âncoras do antigo jornal da TV Planalto, né, junto com a Maria Helena Torres e outros nomes. Ele trabalhou bastante tempo também com o Mário Mota. Então, aquelas pessoas da década de 80, aqueles profissionais da década de 80, que estavam muito presentes ali, né, com o meu pai, dentro da minha casa, e que foram pessoas de suma importância aí para o meu desenvolvimento e crescimento profissional, e para eu descobrir que era isso mesmo que eu queria fazer. Vamos aí, o Daniel Silveira, boa noite lá ao vivo, boa noite, Daniel. Oswaldo Luiz Schwalbe, boa noite. Daniel Silveira, grande Pati! Obrigada, Daniel, querido. Obrigada pelo carinho. Esse guri, a comunicação é um vício, diz ele. Eles que é muito fã seu aí, Patrícia. Obrigada. O Daniel é uma pessoa muito querida, tenho um apreço muito grande por ele, acompanho o trabalho dele também. Né? E é como ele disse, a comunicação é um vício, ela é algo que entra na gente de uma forma e não sai, não tem como. Tu sabe que esse menino, um dia nós comentando, ele me citou que ele se espelha em mim, tipo, eu fiquei muito lisonjeado, né, de que eu sou exemplo para ele, fiquei muito feliz que possamos nós ser exemplo para as pessoas, exemplos positivos, né, Patrícia, num mundo tão conturbado, cheio de coisas, e que se nós somos exemplos para alguém naquilo que fazemos,
nós inspiramos alguém, isso é muito positivo, né? Então, nos mostra a responsabilidade que temos nas nossas ações, naquilo que levamos, principalmente nós, que estamos aqui diante de uma câmera, no microfone, somos formadores de opinião. Então, é muito importante que sejamos esse bom exemplo, né, Patrícia? E nós temos uma responsabilidade muito grande. Né? Nós temos que ser éticos, nós temos que ser pessoas que levem não só a notícia, mas também o alento para as pessoas que nos ouvem. Hoje eu trabalho numa rádio que ela é praticamente 100% musical. Nós temos alguns espaços para notícia, mas as músicas, elas são pensadas, elas mexem com a lembrança. Então, esse papel da comunicação, da ética do comunicador, do preocupar-se com o outro é fundamental para quem quer entrar para o ramo da comunicação e tem que gostar. Você tem que gostar muito, porque você abre mão de muita coisa. Sem dúvida, né? Porque não tem tempo, não tem dia, não tem hora, né? É manhã, tarde, à noite, você tem que estar disponível. Eu digo uma coisa, Patrícia, vê se tu concorda comigo. Quando eu, pelo menos, sou assim, graças a Deus, eu posso dizer assim, hoje eu faço o que gosto, eu sinto prazer no que faço, e não importa o horário que eu tenha que fazer, eu venho fazer com muita alegria, porque para mim é prazeroso. Então, se nós fazemos aquilo que gostamos, não importa o horário, você vai fazer, eu digo, é um trabalho, mas é um trabalho que me realiza. E tenho certeza que para você da mesma forma. Então, nós fazemos com muito prazer, com alegria, né? Na nossa participação com o público, principalmente. É isso? Exatamente. Eu compactuo com as tuas palavras, eu gosto do que eu faço, eu sinto prazer no que eu faço, eu trabalho no que eu escolhi, eu gosto da empresa a qual eu faço parte, não falo isso, porque para puxar saco, porque eu não preciso puxar o saco de ninguém, muito menos da empresa, porque eu cumpro com a minha obrigação da melhor forma possível. Mas foi uma das coisas que meu pai mesmo me falou. Quando ele não sabia que eu ia trabalhar em rádio, foi tudo escondido dele, porque eu não queria viver com o estigma de ser a filha do Barbosa. Eu queria fazer por mim. Então, quando ele descobriu, eu já estava começando. E eu lembro muito de quando ele me deixou uma tarde inteira gravando um comercial de 30 segundos. E ele disse assim, não tá bom. E eu fiquei a tarde toda para gravar e não ficou bom. Foi onde ele me puxou e disse, olha, se é isso que você quer, você vai estudar, você vai aprender a falar, você vai aprender a respirar, e você vai ter que saber que você não vai ter sábado, domingo, feriado, muitas vezes você vai deixar a tua família, você vai viver em função da tua profissão, é isso que você quer? E eu disse, é isso. Ele, então, vai estudar, vai ler bastante e vai ser uma excelente profissional, se supere todos os dias. E uma das coisas que eu tenho comigo, e que foi ele que me ensinou muito, lá ouvir que ele disse assim, não existe concorrência para você, a não ser você mesmo. Então você tem que ser melhor do que você todos os dias. Não se preocupe com os outros, se preocupe sempre com o teu crescimento. Então é isso que eu trago junto comigo desde que eu iniciei em rádio. É o me preocupar com o que eu estou fazendo, da melhor forma possível, respeitando muito quem ouve a rádio, quem participa da programação, sendo cordial, sendo gentil, dando atenção, porque esse é o nosso papel. As pessoas que ligam na rádio, elas querem uma palavra, elas estão ali porque elas gostam de você, porque elas gostam da tua programação. Então, a forma de você fazer um agradecimento é dar atenção para esse ouvinte. Então, isso eu trago muito comigo. E você tem que se dedicar, eu não tenho hora. Se a rádio precisar de mim, eu estou inteira disposição 24 horas por dia. Se eles deixassem, eu ficaria 24 horas no ar. Eles não deixam. Que maravilha. Infelizmente, eles não deixam. Você sabe que você falou uma coisa muito importante, esse exemplo. Poxa, parabéns pela atitude do seu pai, por tudo que ele fez por você, a forma com que ele conduziu, com que ele te direcionou. Mas aí me surge uma pergunta aqui.
você disse, poxa, eu não quero ser a filha do Barbosa, eu quero ser a pessoa, quero ser a Patrícia. Como foi que você começou, sem que ele soubesse, e aonde foi que você começou? Então, eu sempre tive gosto por música, né? Imagina, crescendo no meio de músicos e de rádio, CD, não tinha CD na época, era vinil, né? Então a minha casa sempre com pessoas maravilhosas, e eu tinha muita facilidade. E eu gostava muito de um locutor na época, eu achava ele muito divertido. E eu disse, eu quero ser que nem esse cara, eu quero fazer rádio, assim, um rádio diferente, um rádio mais divertido. E eu comecei, a minha história mesmo começou colando adesivo, eu era promoter na Transamérica, logo que a Transamérica veio para Lages, lá na década de 90, eu comecei como promoter, e eu incomodei que queria fazer um piloto, que eu queria fazer um teste e tal, e fiz, escondido do pai, o pai na época trabalhava na empresa, e foi aprovado esse piloto. Uau! E daí eu comecei a trabalhar, fui a primeira locutora da Transamérica em Lages, né, junto com o Becker, e foi uma história maravilhosa, sabe? E o meu pai trabalhava na época na mesma empresa, e nós não nos tratávamos por pai e filha, né? Lá dentro Olha! ele era o Barbosa e eu era a Patrícia. Né? O horário comercial sempre foi assim, ele era o Barbosa, ele me conduzia, ele me direcionava quando eu tinha que fazer alguma coisa, ele nunca me chamou de filha, e eu também nunca chamei ele de pai. Né? Então, era essa relação extremamente profissional dos dois. Após o expediente, daí era pai e filha, ele me pontuava algumas coisas, e nós não trazíamos para casa o trabalho, né? Em casa sempre foi assim, uma orientação. Eu perguntava muito para ele, como é que eu devo fazer para melhorar? Então, ele sempre me conduziu da melhor forma possível. Então, eu comecei em 96 na Transamérica, ainda era lá na torre, o estúdio. Na torre? Não era Na ali no torre. calçadão? Não, era lá na torre, Eu pertencia... conheci no edifício Cutia. Isso, a Transamérica, quando veio para cá, pertencia ao SCC, né? Ela veio na bandeira da Cacimba FM. E depois elas foram migrando, foram mudando, e eu tinha 1 ano e pouco de rádio, né? Eu comecei em 96, e em 98 eu fui para Atlântida de Porto Alegre. Eu tive uma incursão. Você chegou a sair de Lages, então. Eu saí de Mas lá. peraí, antes de você contar a tua história desse teu turismo radiofônico, se pudermos dizer assim, você citou alguém agora há pouco que eu me recordei, Becker. O Becker Megahertz. Isso, Becker Megahertz. Eu conheci ele quando eu iniciei na 101, ele estava lá. E eu não fiquei sabendo de onde originou esse Becker Megahertz, você lembra ou não? Você chegou a saber? Não lembro. Ele comentou, mas eu não lembro. Eu sempre tive paixão, né, Lauvir, por rádio. Então, as rádios aqui, teve Atlântida FM, que tinham umas locutoras maravilhosas. Eu lembro muito da Nádia Naura, da Jaque, da Babi. Então, aquelas mulheres com aquelas vozes poderosas, eu ficava pensando, poxa, um dia eu quero fazer o mesmo, né? Mas, lógico, dentro da minha proposta, eu nunca quis imitar alguém ou ser igual a alguém. Eu queria fazer ter a mesma profissão que elas. E estou aí já. Vamos até de repente, mas ser igual, não, mas nós nos espelhamos sempre em alguém. Né? Nós temos alguém como referência. É muito importante você ter alguém como referência, mas não ser um carbono. Isso você coloca muito bem. Não podemos e não devemos ser um carbono dessa pessoa. E se alguém te espelhou muito bem, porque tanto é que você está aí com todo sucesso. Mas já que se você citou o Beck, e eu o conheci quando eu iniciei na Rádio 101, eu esqueci de marcar a época, mas deve ser mais ou menos, acho que uns 7, 8 anos atrás, né, mais ou menos, né, Patrícia? Não, acho que faz mais. Mas nossa, mas o tempo passou, eu voltei para 101, eu voltei para 101 final de 2012.
Eu acho que você deve ter começado ali em 2013, alguma coisa assim. Nossa, então vai fazer 8 anos, menina. Que coisa maravilhosa. Tempo. E aí, é lógico, eu não posso deixar de citar toda a equipe da Rádio 101 FM, que o Pense Bem, a origem do Pense Bem foi na Rádio 101. Eu até vou te comentar um pouquinho dessa história, porque, não sei se tu sabe dessa história, já comentei contigo, acho que não, né? A história da origem do Pense Bem. Eu vou convidar o Paulo Baggio para uma entrevista. Aí disseram, eu duvido, Paulo Baggio não dá entrevista para ninguém. Bem assim me disseram. Sim, então, vamos ver se ele não dá entrevista. Se ele dá entrevista. Fui, conversei. Prontamente ele aceitou. E foi na Nova Era TV, no navegador, me deu entrevista. E naquela época eu comentei com ele, porque o Maurício Rosseni me disse assim, Lauvir, você tem que fazer rádio. Eu disse, mas o que eu vou fazer na rádio, Maurício? O meu programa de TV, não tenho nem ideia de o que fazer na rádio. Ele, mas você precisa fazer rádio, ele disse. Você vai ver que é uma experiência incrível. Então, ao término do programa, eu comentei isso com o Paulo. Aliás, ele foi super gentil no programa, foi um programa muito gostoso. Daí ele passa lá na rádio para conversarmos. Aí fui lá, daí disse, vamos fazer alguma coisa. Pense em alguma coisa. Pense em alguma coisa. Aí eu convidei a psicóloga, meu Deus do céu, ela não vai me perdoar, não estou lembrando o nome dela. Ela é filha do pessoal lá da lotérica, lá, meu Deus. Puxa vida, daqui a pouco eu lembro. E ela era para ser minha companheira de programa, mas aí acabou não dando certo. E que nome vamos dar a esse programa? Pense. Tipo, está aí, ó, pense bem. Primeiro achamos que ia ser pensando bem. Não, pense bem. Pronto, ficou pense bem. E fechamos aquela parceria, iniciamos e estamos aí até hoje, né? E quero citar ali, então já citar o Robson, um querido amigo, quero citar Oi, quem se falou? Tem o Kleber. Pois é, Caio, eu ia falar o Kleber, outro querido, uma pessoa incrível. Naquela época não era o Pablo veio depois, mas era aquele menino. O Alexandre, excelente. As meninas ali da frente, a Aline, a Ariana, pessoas incríveis, né? Da rádio, sempre me receberam muito bem. Então, só tenho que agradecer a toda essa equipe da Rádio 101, e depois de um tempo eu acabei aí fazendo, depois fiz o programa também na Rádio Guri. Interessante que quando foi para fazer na Rádio Guri, eu disse assim, peraí, eu não vou aceitar esse convite de fazer na Guri sem antes conversar com alguém. Sabe quem é esse alguém? Eu não vou te contar agora, sabe por quê? Porque agora chegou o intervalo. Eu vou chamar o nosso intervalo, daqui a pouquinho eu vou contar na volta quem foi esse alguém que eu fui comentar antes de começar o programa lá na Rádio Guri junto. É hora de pagar menos. No Miatã, é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. E aí, então, estamos de volta agora para o segundo bloco do programa. Aí sim, então, agora eu posso comentar. Então, aí eu para fazer o programa na Rádio Grid, mas eu não vou fazer sem conversar, eu vou conversar com o Paulo Baggio. Daí, pior, surgiu essa oportunidade de fazer o programa Pense Bem também na Rádio Guri. Daí dizer assim, não, sem problema algum, que o público totalmente diferente.
E realmente era, né? O da rádio AM para FM é um público totalmente diferente. E aí eu fui para lá e também foi muito bom. A equipe de lá, fantástica, me receberam muito bem. O programa foi um bom tempo lá. Depois eu fazia o programa na Guri e vinha o áudio para 101. Então foi uma experiência realmente muito, muito interessante ali. E aí até que surgiu, Thay, comente um pouco sobre isso, depois eu dizer o que surgiu. Ai, deixa eu ver. Você quer saber, assim, sobre Esse período todo, esse da 101, inclusive você, quantos sábados você estava comigo ali? Foi vários sábados. Quantos sábados você estava comigo participando do programa, inclusive atuando, fazendo pergunta, participando, que para mim sempre foi muito, muito, muito bom que vocês me auxiliavam ali. É que todos nós, né? Era uma escala, né, que nós seguimos uma escala até hoje, e essa escala sempre tinha alguém que te ancorava, né? E era bacana, porque nós tivemos a oportunidade de enriquecer cada vez mais o nosso leque de assuntos, através dos teus convidados. Então, a gente conseguia acompanhar de uma forma bem interessante. Foi bem legal, foi bem legal. Foi muito bom, muito enriquecedor. E sempre você percebeu que sempre os convidados, sempre especiais, né? Sempre com assunto muito interessante. Muito. Bem diversificado, você percebeu, né? Exatamente. Não sei se você estava comigo quando eu fiz a entrevista com o Sheik da Mesquita. Era você? Não era o Kleber, então. E eu fiz um programa pela Nova Era, eu fui lá, fiz um programa no navegador, lá na Mesquita, gravei, e depois eu convidei para o rádio, também foi muito interessante. Como também, Patrícia, eu dei oportunidade, aquela história, eu não tenho partido político, respeito todos, e eu acho que é assim que devemos, nós, da comunicação, devemos fazer, como também respeito todo o segmento de fé, eu tenho o meu, lógico, mas eu respeito cada um, tanto que convidei, desde que você participou vários segmentos de religiosos para participar do programa, para levar a nível de informação, para que as pessoas conhecessem um pouco mais, e vou dizer uma coisa para mim, foi engrandecedor, porque aprendi muita coisa. E fui agraciado com alguns presentes. Eu tenho hoje um livro do muçulmano, eu tenho tenho dos mormons, que eu ganhei de presente. Quer dizer, então, isso tudo, dos evangélicos da Assembleia de Deus, que os levei lá também, foi muito bom. Eu fiz muito bons amigos. Eu digo a você hoje que eu tenho amigos de todos os segmentos religiosos. Isso me deixa muito feliz, Patrícia, porque você pode... Vai lá. É enriquecedor, né? Você poder conhecer pessoas, culturas diferentes, aprender bastante. E aquilo que tu fala, né? A religião, quando você começa a falar, você se torna um pouco... Você tem que respeitar a fé, porque Deus é único, independente da religião que a pessoa escolha, o Deus é único, ele é para todos nós o mesmo. É só uma questão de escolha, em que lugar frequentar, qual pessoa é o dirigente, qual pessoa é enfim, mas a fé é uma só, Deus é um só, né? E a gente acaba aprendendo isso através de conversas, através de pessoas esclarecidas que vêm, que respeitam, que te mostram o caminho, e aí você consegue discernir para qual lado você vai, para qual religião você escolhe, mas sempre respeitando a religião do outro. E esses programas são importantes por isso, porque trazem um norte para quem está ouvindo, para quem está vendo. Né? É dessa forma assim que eu penso, e você trouxe isso para o rádio, né? Esse respeito. Eu digo assim que o Brasil é um estado laico, né? Então ele não tem uma religião pré-definida. Então nós devemos respeitar isso. E com certeza, se eu respeitar, o outro vai me respeitar. Se eu tratar com carinho a outra pessoa, ela vai me retribuir com carinho. Então, temos que pensar muito. Tem mais aqui, o Daniel disse assim, o Becker é fera, ele falou. Aqui tem aplauso do Rubens, batendo palminha.
Uma figurinha, esse guri é uma figura. Então, isso aí, o gostoso disso tudo, é porque eu estava imaginando agora você falando, e falando desse respeito, né, da religião, do segmento de fé, eu sempre digo o seguinte, Patrícia, necessitamos ter, não importa qual, mas devemos ter. Não importa o rótulo. Porque, na realidade, na espiritualidade não existe rótulo. Existe o rótulo material porque nós, seres humanos, necessitamos desses arquétipos ainda, que ainda somos pequenos pelo entendimento. Somos limitados demais. Então, nós precisamos de certos arquétipos até para nos localizarmos, para nos sentirmos congregadores e congregar. E é importante que se congregue, né? Estar com pessoas compartilhando e partilhando conhecimento, isso é muito importante. E quando você está aberto, a sua mente é aberta, você não vai criticar e não vai apontar, né, Patrícia? Exatamente, exatamente. E assim, que funciona e que deve funcionar. Ainda estamos engatinhando nessa questão, mas eu acredito que se cada um fizer a sua parte, eu digo assim, eu não posso querer mudar o mundo se eu não mudar. Se eu mudar, eu sou capaz de mudar dentro da minha casa, e a minha casa vai ser, as pessoas vão notando, e assim a gente tem que começar por nós, não pensar, tem que mudar pelo vizinho ou pela minha rua, eu tenho que começar por mim. Então, a partir do momento que as pessoas se conscientizarem de que o respeito e assim a tua liberdade acaba quando começa a liberdade do outro, seja em qualquer questão, as coisas elas tomam um rumo, né? E o respeito e a reciprocidade, acho que essas duas palavras elas caminham juntas, respeito e reciprocidade. Com certeza. Está conosco também o Marcelo Giordani. Seja bem-vindo, Marcelo Giordani. Compartilhe. Pessoal, compartilhe esse programa aí para que mais pessoas tenham acesso. Estamos iniciando essa empreitada nova no LJTV. A minha página foi transformada numa TV online, com a parceria com a HTV dos meus queridos amigos Marco Velho e o Reginaldo Raine, que eles fazem aquele Bom Dia Lages, que é uma delícia acompanhar. Duas pessoas incríveis. São fantásticos, né? Eu sou fã deles, gosto da maneira descontraída que eles apresentam aquele programa. De vez em quando um xinga o outro, mas sabemos que é só naquele momento, uma forma que eles têm carinhosa de se tratar e muito divertido. Tanto a leveza. Por isso, sucesso. Eu vejo assim que às vezes nós precisamos de uma leveza, de uma descontração, de uma brincadeira, e eles levam isso até com assuntos mais sérios, eles trazem essa leveza, essa descontração para que as pessoas parem e prestem atenção. Senão é tanto assunto batido, é tanto assunto chato, é tanto assunto corriqueiro, que tu liga ali, ele deixa de ser interessante, porque você está vendo e ouvindo o tempo todo. E eles trouxeram essa pegada legal, né, da briga, da rixa entre um e outro, mas com muito respeito e com a inteligência de um humor gostoso. É assim que eu vejo o programa deles. E a simplicidade com que eles fazem, de uma forma carinhosa, forma com que eles tratam os telespectadores, realmente é interessante. Eu os acompanho pela manhã, que eu vejo os comentários deles, é muito, muito, muito interessante. Os temas também bem variados, eles estão sempre atualizados, e tem sido muito bom, muito bacana. Mas agora eu quero saber de Patrícia Barbosa, da forma com que você também conduz o seu programa, tem momentos que você faz, momentos até hilários, é bem gostoso. Você dá uma descontraída, assim, tem momentos que eu acho assim, muito interessante. Você, às vezes, você fala de você mesmo para o público, que eu acho incrível. Sim, isso acontece. Essa é uma sacada maravilhosa que tu faz também, né, Patrícia? E é espontâneo, não vou te dizer assim que eu sigo um roteiro, sabe? Porque quando eu estou no ar, eu não vejo a Patrícia locutora da rádio, a Patrícia programadora da 101. Ali é a Patrícia conversando com amigos. Os ouvintes são os meus amigos. Então, eu converso com eles. Eles estão mandando mensagem no WhatsApp, eu estou lendo e eu estou respondendo no ar. Então,
Hoje mesmo eu me enrolei, eu acho que umas 4 ou 5 vezes no ar, e eu digo, mas eu acabei me enrolando, mas isso é normal, né? Quem já ouve já está acostumado, de vez em quando eu brigo com um ouvinte, eu confesso que ultimamente eu ando mais calma, né? Mas eu já fui mais briguenta, né? Mas é uma diversão Mas é gostosa, isso. a reciprocidade, a energia que eu tenho com cada ouvinte é incrível. Eu brinco com eles, eu digo assim que o meu prazer de trabalhar com rádio é fazer com que as pessoas tenham as suas memórias afetivas trazidas à tona. A música faz isso. Então, de repente, do nada, tu liga o rádio e tá tocando aquela música que, nossa, foi a música que você conheceu o seu namorado, a sua namorada. Aí eu já puxo um gancho, né? Quem não lembra, quando eu toco música assim, tipo da década de 90, que tocava nas danceterias, eu puxo muito 900. Eu digo assim, quem não caiu naquela maldita escada do 900? Aí vem esse monte de mensagem, poxa, eu caí. Porque quase todo mundo caiu naquela maldição daquela escada. Eu caí várias vezes. Então, a gente diz, tem música que faz lembrar as festinhas de garagem. Né? Opa! Oh, que lembrança essa Sabe, tua! as festas de garagem. Então, assim, eu era DJ das Nossa! festas de garagem do meu primo, que nós morávamos todos muito próximos. Sim. Aí eu pegava os vinil do pai, colocava debaixo do braço, e eu era DJ das festas de garagem do meu primo, né? Aí tinha aquele momento da música lenta, que tinha aquela maldição daquela festa, da tal dança da vassoura. Né? E era tão gostoso isso. E eu vou conversando sobre esses assuntos com os ouvintes e eles vão trazendo essa memória e aí a gente vai longe. Aí é gostoso demais. Puxa, você também mexeu agora nas minhas lembranças. Você me Viu? fez recordar essa festa. Eu vou te contar uma historinha. Eu trabalhava naquela época, eu era 17, antes do quadro, 16, 17 anos, eu trabalhei na Engrenaco na época. Eu comprei na Hermes Macedo um som, toca-disco, só tinha toca-disco, não era nem rádio, era só toca-disco. Aquela caixa grandona e um ABC, a marca ABC, fiz em 10 pagamentos. Aquele meu dinheirinho reservado para pagar aquele som. Aí eu gostava muito, era muito de música italiana, Beatles naquela época, e aí eu tinha os discos, e eu levava o meu som nas festas de garagem, mas só quem punha a mão naquele som, eu! E aqueles discos com muito cuidado, e o pessoal levava seus discos também, para nós fazermos daquelas festas de garagem. Uma lembrança, acho que também muito bacana, Patrícia, eu sempre digo, naquela época eu nunca ouvi alguém falar em droga, maconha, essas coisas, eu nem conhecia. Eu nunca ouvi falar disso na minha época. Nessa época, Patrícia. Nada. Nada. E depois eu fui morar em Curitiba, e eu sempre disse o seguinte, eu morei 7 anos em Curitiba, tanto que tu falou do 900, eu não tenho muita lembrança do 900, porque eu não estava nessa época aqui. Quando eu voltei, estava encerrando o 900, mas eu ouvi muitas histórias ali. O que você daquela época você ouvia falar em droga, essas coisas, não? Nessas festas de garagem, não? Não, porque assim, as festas de garagem que eu frequentava, geralmente eram as festas da casa do meu primo, que era do lado da minha casa, né? Então era só o nosso grupinho ali de amigos, amigos da rua, amigos de escola, os primos mesmo, porque a família por parte de mãe é grande, então são vários primos. Então eu era DJ, né? Eu sempre fui a metida a ser a DJ das festas. Agora Então, nos fale das músicas que você escolhia naquela época, o que rolava naquela época? ali era final da década de 80, né? Década de 90, então tinha muita coisa ali, tinha os... o que eu posso lembrar agora? Eu tocava muito New Order na época, OMD, então tinha umas coisas assim, mas estava vindo pro New Wave, né? Então era... Aí depois veio as Eurodiscos, e daí parou as festinhas de garagem, o pessoal começou a crescer, começou a querer ir para balada mesmo.
aí ia para o 900, no domingo pegava a saidinha do cinema, todo mundo ia para o cinema, mas ninguém entrava no cinema, todo mundo ficava na frente do cinema. Era só um ponto de encontro. Sim, era ponto de encontro, e depois todo mundo ia para o 900, raramente alguém entrava, né? Todo mundo ficava ali circulando, fazendo a quadra, né? E era tão bom, era tão gostoso isso, e que eu falo muito isso para o meu filho hoje, né? Meu filho tem 19 anos, eu digo, filho, eu fui privilegiada porque eu tive uma juventude incrível, os melhores lugares para frequentar, tudo muito saudável, tudo muito gostoso, e hoje a gente sabe que não tem, hoje você não tem uma casa noturna para frequentar. O meu pai me levava na porta do 900, chamava o Telmo, e dizia, olha, ela está aqui, às 4 horas eu venho buscar, estou deixando na porta, eu venho buscar na porta. Enquanto algumas amigas tinham vergonha de que os pais fossem levar, eu tinha o maior orgulho, né? Mas Meu tem pai que ter. Nossa, eu achava o máximo, né? Eu achava o máximo. Meu pai ia me buscar, ia me levar e ia me buscar na balada. Então, eu falo isso para o meu filho. As pessoas dizem, eu não vou pagar esse mico, né? Eu sempre disse o seguinte, eu sempre falei das minhas mensagens, pague todos os micos que tu possa imaginar. Não temas, pague mico. Verdadeiramente pague-os. Porque um dia você vai dizer assim, por que eu não paguei mico? Porque meu pai agora não está mais comigo, minha mãe não está comigo. Eu deveria ter pago muito mais mico, não é isso, Patrícia? Porque agora nós sentimos saudade, porque eles não estão mais conosco. Então, eu digo para a juventude hoje, pague todos os micos. Você não tem que dar satisfação. É mico para você, mas para mim não é. Olha o exemplo da Patrícia. Para a Patrícia era orgulho que o pai a levasse, que o pai a buscasse. Porque ela mostrou que ela tinha um pai que tinha cuidado com ela. E é exatamente isso. Então, eu acho que a nossa juventude precisa ter esse despertar de consciência, Patrícia, e valorizar mais seu pai, sua mãe, porque as preocupações... Aí depois, quando eles tiverem filhos, eu vou dizer, puxa, meu pai tinha razão. Então, por que não refletir e não pensar nisso agora? Não é isso, Patrícia? Mas eu vejo um pouco também, Lauvir, que as coisas foram mudando ao longo do tempo, né? Eu tive uma educação assim muito dentro de uma liberdade, sabe? Meus pais me deram toda a liberdade, eu sempre tive acesso a tudo que eu quisesse, né? De bons livros, boa música, cinema, teatro, eles faziam muita questão de proporcionar isso. Mas sempre tivemos muito diálogo dentro de casa, muito diálogo, contando todas as histórias, o que é certo, assim, a premissa da minha educação é assim, isso é certo, isso é errado. Você vai escolher teu caminho, né? As consequências você vai assumir. Nós nunca iremos assumir consequências no teu nome, mas nós estaremos do teu lado para te amparar. Então, quando você tem esse tipo de conversa, você se torna mais próximo dos teus pais e os teus pais dos filhos. E hoje eu vejo que os pais não têm mais esse contato com os filhos. Hoje você não senta mais à mesa com o teu filho para fazer uma refeição em que todo mundo, pelo menos um ou dois, não estejam com o celular na mão, sabe? Hoje você não... Perdeu-se o diálogo dentro de casa, né? Principalmente dos pais com os filhos, né? Hoje você vê pai entregando tablet, celular para uma criança de 3, 4 anos para a criança se acalmar. Opa, para aí, você precisa curtir esse momento do teu filho, porque isso vai passar e não volta, o tempo não volta. Sem dúvida. Quanto mais nós tivermos esse vínculo familiar, essa raiz familiar, melhor, as coisas vão mudar, sabe? Porque hoje a gente vê que filho se afastando de pai, pai se afastando de filho, isso é muito cruel. E eu trago isso que eu aprendi com os meus pais, eu trago para dentro da minha casa com o meu filho. Então eu converso com ele, eu digo, eu sou a tua melhor amiga para o que você precisar, mas antes disso eu sou sua mãe. Nós temos que nos respeitar como tal, né? Como mãe e filho, mas você sabe que pode contar comigo. E ele é um filho maravilhoso. Né? Sou privilegiada em todos os aspectos, de ter pais maravilhosos, de ter
nascido numa família incrível e por ter um filho fora de série. O filho incrível. Aqui vem a mensagem ali no Rubens, é um abraço. Aí aqui a esposa do Rubens, ele parece que não sabe escrever muito bem, pediu desculpa por alguma coisa. Imagina, escreve da forma que tu quiser escrever, da forma que você entende, Rubens. Imagina, um grande abraço para você, tua esposa. Você não falou o seu nome, pode colocar o seu nome, mas um abraço meio da Patrícia, com certeza. Com certeza, Patrícia, um abraço. Você falou uma coisa, você disse assim, você colocou o seu filho que você é a melhor amiga dele, mas você fez uma ressalva, acima de tudo, mãe. E eu digo o seguinte, eu digo para o meu filho, não sou teu melhor amigo, não sou teu amigo, eu sou seu pai. Por que eu digo isso? Porque o amigo, você tem liberdades com o amigo. Você brinca, você faz coisas até... aquelas bobeirinhas de amigo. Agora, com o pai, não. O pai, você tem que ter limites. Exatamente. Para com o pai, para com a mãe, você tem que ter limite. E você não pode tratar o seu pai e a sua mãe como o seu parceirinho. Não. É o seu pai e a sua mãe. Então, tem que ter esse limite. Para que... há que ter o respeito. Para poder ter o respeito, precisa se colocar desta forma, Patrícia. Olha, ela mandou dizer que é Jéssica. Então, um grande abraço para a Jéssica, né, Patrícia? Um grande abraço para a Jéssica. Beleza, deixa eu ver como é que está o nosso tempo. Garotinha, temos... Você viu? Chegamos mais um intervalo. O tempo passa muito rápido. Você viu? Mas está uma delícia, né? O programa está uma delícia. Então, vamos mais um intervalinho aí e nós voltamos já, pessoal. É hora de pagar menos. No Miatã é tempo de economizar. Segunda e terça, compre e pague com cheque para 60 dias. Quarta, pague menos no açougue. Quinta e sábado, feirão de frutas e verduras. No fim de semana, tudo para deixar mais gostoso o churrasco com a família. É hora de pagar menos. É dia de Miatã, que está presente nos melhores momentos da sua vida. A Clínica Anime, unidade de tratamento oncológico, está situada no 3º andar do edifício Anime, em Lages. Com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas Dr. Pedro Ervin Specht Schurman e Dra. Maite de Liz Vassen Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Anime, qualidade de vida construímos com você. Lauvira, eu não consigo te ouvir. Bom, estamos de volta agora. Você está me ouvindo também? Agora estou te ouvindo. Agora eu vou fazer como nós fazemos ao vivo, né? Eu desativei o microfone até para dar uma tossidinha e aí esqueci de ligar novamente, né, Patrícia? Acontece. Eu deixo o microfone ligado, eu falo com o microfone desligado, isso é comum, acontece comigo na rádio. Então agora sim estamos de volta para o último bloco do programa. Pense bem com Patrícia Barbosa da Rádio 101 FM. Temos que rir, né? Sabe o que eu lembrei agora, Patrícia? Quando eu iniciei o programa O Navegador na Nova Era, eu não sei se você chegou a ver, era bem lá em 2001, 2002. O cenário era na parede do azul e tinha umas estrelinhas de isopor prateada, que era o céu, né? A bancada era à frente de uma nau, aquelas nau antigas, por isso que é o nome do programa Navegador. E eu, naquela época, você vê, mas eu digo, eu sou muito corajoso, eu nunca havia feito televisão, tampouco rádio, nada disso. Programa ao vivo, tu imagina? Ao vivo, era das 11 à meia-noite. E peguei um casal sumidade para o primeiro programa, a Uliceia e a dona Neida Nerbas, da Fundação Espírita Paraná, Santa Catarina, para esse programa ao vivo. Foi um programa muito, muito legal. Mas, no decorrer do tempo, uma oportunidade, um dia qualquer, que eu não me lembro, não me recordo quem era o convidado, mas estava eu lá, programa ao vivo e tal, conversando,
de repente, pelo monitor, eu percebi que no cenário caiu uma estrela. Caiu a estrela, parei o programa. Se vejam só, pessoal, o programa Navegador é tão interessante, nós temos até estrela cadente aqui. O Miller da Imagem TV, ele fazia a mesa lá, ele só fez assim para mim, yes! Você tem que saber sair, ter as saídas na hora dessa, né? Eu tenho, você tem. E assumir, né, Lauvir? Todo mundo é sujeito a erro, ninguém é perfeito. Então, se as pessoas. E é perceptível quando você erra, né? E as pessoas vão ver, vão perceber. Então, eu tiro sarro, eu erro todos os dias. Não tem um dia que eu não faça alguma gafe no ar. E eu digo, olha, vocês já estão acostumados, está acontecendo mesmo. Aconteceu, acho que faz uns 10 dias, eu coloquei uma música, que a música era muito ruim, eu entrei no ar, essa música é horrível, não vou tocar mais, né? E acontece, então você tem que assumir os seus erros, sim, e saber que você é um ser humano, graças a Deus, está em constante evolução. Agora, em suas reminiscências, agora você vai recordar situações, mais algumas situações gostosas que você vai recordar que você passou em pleno ar aí. Puxa pela memória e nos conte aí. Deixa eu ver. Deixa o microfone ligado e tá conversando e toda a tua conversa vazar, isso já aconteceu. Nossa Senhora. Nada comprometedor, né? Não, nada comprometedor. Um fato que para mim me chamou a atenção foi quando eu fui para São Joaquim. Eu nunca tinha feito uma rádio assim mais séria, e a rádio lá ela faz, é uma rádio FM, mas ela dá nota de falecimento. E eu estava assim num gás enorme no ar, estava tocando uma música bem agitada e chegou o papel, e aquele hábito de não fazer a pré-leitura do que você vai fazer. Eu disse, não é para falar agora, então tá, eu abri o microfone com tudo, assim, numa alegria, e era uma... Nossa Senhora! Lauvir, que situação! Meu Deus! E aí? Nossa, daí eu tive que dar um jeito e entrar no clima, né? Daí troca a música, daí você tem que ter o jogo de cintura, e as pessoas entenderam, porque eu tinha recém-chegado e tudo mais, mas não foi em tom de desrespeito, porque realmente eu não tinha lido o que ia. Essa é uma situação bastante complicada, né, Patrícia? Ocorreu Deus me confundi vamos dar uma nota de falecimento com alegria, fica bem estranho mesmo, né? Parece que travou a Patrícia ali. Oi, Patrícia. Alô, Patrícia. Acho que travou a Patrícia ali. Olha só. São coisas que acontecem, né, pessoal? Que estamos com o programa ao vivo e pode acontecer. Hoje a internet acontece certas... Nas grandes redes de televisão acontece isso, imagina nós aqui, né? Vamos ver se a Patrícia consegue retornar. Voltou, Patrícia! Voltei. Tive um probleminha aqui deu uma travadinha, mas já voltei. Eu estava comentando que nas grandes redes de televisão acontece isso, imagina nós que somos pequenos, se não vai acontecer também, né? Então, mas você conseguiu contornar, o pessoal entendeu, é lógico que ninguém vai fazer uma coisa dessa assim, querendo, né? Ou por deboche, alguma coisa nesse sentido. Mas antes de você voltar, fala em fatos pitorescos, eu quero recuperar uma situaçãozinha que eu te segurei, que tu ia falar quando você deu uma viajada e foi para o Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre, mas me conta como foi a tua ida para lá, guria. Então, eu estava com 1 ano e pouco, 1 ano de rádio, e eu recebi o convite para fazer parte do quadro de funcionários da Atlântida de Porto Alegre. E fui, né, com a cara e com a coragem, foi uma experiência válida que eu trago comigo até hoje, assim, da questão de profissionalismo, da questão de você aprender a fazer rádio num lugar
grande, né? Porque aqui você é conhecido, né? Todo mundo te conhece, você fala o teu nome, as pessoas muitas vezes não associam a tua imagem, porque eu não sou muito de sair hoje, eu tô mais reclusa, então tem gente que conhece apenas a minha voz e não sabe quem eu sou. Agora o pessoal já está acostumando, porque eu tô começando a fazer um pouco mais de vídeo. Mas em Porto Alegre tu é mais um, né? Tu aprende que a tua profissão, você é formador de opinião, você tem que fazer bem feito, e você é mais um, né? E essa foi uma das coisas incríveis. E Atlântida foi maravilhosa. Eu fiquei um curto período, porque é uma cidade muito louca, né? E para quem estava recém saindo de uma cidade do interior, já enfrentar aquela selva de pedra não é fácil, mas foi enriquecedor. Meu Deus, que escola profissional e escola de vida. Coisa boa. Maravilha. Você ficou quanto tempo lá? 8 meses. 8 meses. E daí retornou exatamente em função de você sentir aquilo que você citou. Porto Alegre é uma vida muito agitada, muito louca. Quis voltar. Eu não me habituei a Porto Alegre, porque a região que eu morava era uma região muito pesada. Uau, Assim, eu morava perto da Voluntários da Pátria, eu morava perto da rodoviária, que é uma região um pouco pesada. Aí, quando eu volto para Transamérica, né? Fico um período, daí eu saio e eu fico um período fora do rádio, coisa de 2, 3 anos, que foi quando o Luiz Eduardo nasceu, né? Aí eu me permiti ficar com o meu filho até os 2 anos e meio dele, porque é uma necessidade da mãe ficar com o filho, acompanhar o crescimento. Daí depois eu retorno, aí eu venho para 101, né? E fiquei até 2008 na 101, e 2009, final de 2008 eu vou para São Joaquim. São Joaquim eu fico 3 anos, eu volto em 2012 para Lages. Eu iniciei em 2009, início de 2009 em São Joaquim, e voltei para Lages em outubro de 2012. E estou na 101 desde então. Isso, a Rádio São Joaquim pertencia ao SCC? Não, a Rádio de São Joaquim pertence ao seu Rogério Pereira, o Pirata, é uma rádio local, maravilhosa, foi uma pessoa incrível, foi uma experiência, foi um divisor de águas na minha vida. São Joaquim foi um divisor de águas em todos os quesitos. Foi logo que eu perdi o meu pai, então eu estava, por mais próximo que seja São Joaquim, eu estava muito sozinha, né? Eu perdi o meu norte naquele período, mas foi uma baita de uma escola, foi um divisor de águas na minha vida incrível. E sou muito grata a tudo que eu passei, né? A todas as pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória no rádio, hoje também aos meus colegas, eu estou terminando o curso de jornalismo, os meus colegas. Maravilha! Então, maravilha, que bom, não sabia disso. Parabéns, parabéns. Eu estou, no final do ano, eu concluindo o curso de jornalismo, então é maravilhoso. E hoje, além do rádio, eu atuo numa coisa que, se eu não fosse locutora, eu seria militar, sabe? Eu tenho paixão pelo meio militar, e hoje, além da rádio, eu atuo como assessora de imprensa do Águia 4, né, da base de aviação. Então, esse eu soube. O pessoal do helicóptero da polícia, que faz um trabalho exemplar, tanto na questão de salvamento, questão policial, mas também na questão de ajudar o próximo. Eles estão sempre voltados para ações sociais. Então, essa é um pouco da minha vida, é uma correria maravilhosa, louca, no meio da comunicação sempre. E você escolheu jornalismo, olha só que bacana, muito bom isso. Eu acho que só vem a fortalecer mais ainda, né, a sua profissão como comunicadora, como apresentadora. Eu digo, eu não fiz jornalismo, eu não estudei nada da área, eu sou autodidata, eu sou metido mesmo. Eu digo, eu sou metido. Eu fui entrevistar, vou te contar rapidinho, fui entrevistar os cardiologistas que vieram a Lages, o Dr. Kleber era o responsável dos cardiologistas aí. Ele trouxe vários cardiologistas, e dentre eles
uma sumidade em cardiologia. E fui entrevistá-lo no Map Hotel na época, era gravado, eu cheguei perto dele, ele estava suando frio. Eu tinha um professor, olha para mim, você é PhD em cardiologia, você é sumidade em cardiologia, e olha para a besta aqui, eu não, nem enfermeiro sou, eu vou te entrevistar, tu não estou suando frio, você está suando. Sabe que ele começou a rir, achou engraçado a forma, aí descontraiu, relaxou, e a entrevista foi maravilhosa. Então, nós que somos da comunicação, nós nos metemos em todos os assuntos, né, Patrícia? Então, Exatamente. Você tem que, né? Eu, pelo menos, penso o seguinte, qual é o nosso papel? O meu papel é o seguinte, eu vou procurar fazer a pergunta para o meu convidado que eu imagino que alguém que está me assistindo gostaria de fazer. Exatamente. Mais ou menos isso que você faz? Exatamente. E assim, o jornalismo, ele veio para que eu pudesse aprimorar a minha prática, né? Porque a prática é uma coisa, e você ter o conhecimento teórico, né, daquilo que você está fazendo, e você poder aprimorar e ter o conhecimento mais aprofundado. Isso é maravilhoso, né? Então, eu sou terminando aí o curso de jornalismo e não vou parar, vou fazer outra coisa, o que eu ainda não defini, não sei se parto para o ramo da enfermagem, que eu acho bem interessante, ou se eu vou fazer alguma coisa voltada ao direito, alguma coisa eu vou fazer, eu vou continuar estudando. Menina, mas que coisa impressionante isso, você vai de um extremo ao outro. Tem que ser, eu não consigo ficar parada. Direito, que coisa impressionante. Porque, na verdade, todas as profissões, elas são ligadas pela comunicação, sim, né? Sem dúvida. O direito, você tem que ter um pouco de oratória, você tem que ler muito, você tem que se aprofundar em vários assuntos. A enfermagem é porque hoje eu tenho um horário na rádio, que é o Saúde em Foco, com o Dr. Ricardo Zeiman, que é um médico que, eu digo assim, ele cura o corpo e a alma das pessoas, e fez com que eu tivesse um interesse muito grande pela área da saúde, para cuidar do outro, né? Eu também passei um período de cuidados, assim, com os meus avós, e eu pude ver o quão valoroso é a profissão do enfermeiro, né, do técnico de enfermagem, das pessoas que estão aí trabalhando de forma hercúlea dentro dessa loucura que a gente está vivendo, né? Que eu também não quero entrar nesse assunto aí, porque senão a gente vai extrapolar o horário. Não, é mais um programa, né? Mais um programa. Exatamente. Só para completar, a minha filha, mãe do Matheus, é técnica em enfermagem lá em São José. E eu sempre valorizei, porque eu já precisei muito deles. E eu sempre valorizei, eu acho que realmente é isso. Mas nós temos mais 2, 3 minutinhos aqui, não podemos extrapolar, né? Senão vai dar problema lá na rádio. Garotinha, só para situar daquilo que você está falando dos fatos curiosos, mais um só, me cite mais um, que vem na tua lembrança agora, que foi bastante interessante. Acho que todas as entrevistas que foram feitas, sabe, Lauvir, todas as pessoas, todos os artistas que eu tive a oportunidade de entrevistar, todos eles foram muito marcantes, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar Paulo Altran, o saudoso Paulo Altran, e os nomes da música. Então, isso é algo que fica muito na minha memória, né? São os artistas de entrevistas coletivas, shows que a gente frequenta, tudo isso é muito, muito bacana. São coisas que eu tenho muito na memória, tanto fotográfica, quanto na minha cabeça mesmo, de vez em quando eu volto, assim, poxa, que legal que foi aquele dia, Map Hotel, tinha entrevista coletiva com fulano, então foi bem bacana. De grata lembrança tudo isso, né, Patrícia? Tudo. Só faz bem. Exatamente. Com certeza só faz bem. Minha querida, então agora eu vou deixar um minutinho para você. Deixa eu só aqui, a Vera Paz, o João Fernandes, grande abraço a todos vocês. Um minutinho para o seu encerramento nesta participação. Te agradecer imensamente, foi prazeroso esse momento, foi salutar estar com você, ouvir-te e conhecer um pouco mais da história de Patrícia. Então, Lauvir, eu fico muito grata pelo teu carinho, pelo convite. Confesso que eu sou uma pessoa um pouco tímida diante das câmeras, eu não sou muito adepta a aparecer, gosto mais do rádio mesmo, porque eu fico escondidinha dentro de um estúdio,
mas agradeço muito as pessoas que estão assistindo, as pessoas que mandaram agradecimento, enfim, sou muito grata a vocês, acompanhe a programação da FM 101, ela é feita com muito carinho, com muito respeito aos ouvintes, e sempre estejam conosco, né? Vocês são peças fundamentais para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. E muita gratidão. E desejo a todo mundo muita saúde e muita harmonia. Né? Que nós possamos passar por esse período com muita fé e muito discernimento para entender as mensagens que estamos, às vezes, ignorando. É que nós temos que pensar que somos todos iguais. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é de cor diferente. Nós somos seres humanos e nós somos seres iguais perante Deus. Essa é a minha mensagem. Minha querida Patrícia, realmente a tua mensagem é incrível. Você diz, ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. E todos nós somos importantes, sim. E nós precisamos entender que eu sou valoroso, você é valoroso. Olha para dentro de você, porque qual é a tua importância? A importância da energia que tu é. Nós somos centelhas da deidade, somos filhos de Deus. Então somos muito importantes. Gratidão mais uma vez, agora nós dois juntos. Patrícia, minha querida, gratidão a você. Que a paz esteja no seu coração, no coração de todos os nossos telespectadores. E sábado, dia 27, Rádio 101, né? Sábado, dia 27, 8 horas da manhã. Obrigada, Lauvira. Um abraço. Valeu, querida. Um grande abraço a todos. Até o próximo.